Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos trechos assim mais densos e impactantes de toda a literatura antiga, o prólogo do Evangelho de João. São só os primeiros 14 versículos, mas, nossa, eles funcionam como uma abertura de ópera, sabe? Apresentando todos os temas principais. Nossas fontes aqui são uma coleção de comentários e análises de gente como D.A. Carson, F.F. Bruce e outros. E a nossa missão é tentar responder uma pergunta que intriga muita gente. Por que o Evangelho de João não começa com uma manjadora, anjos e pastores como os outros, mas com essa introdução cósmica, quase filosófica? As fontes que a gente analisou sugerem que o autor João estava, travando uma batalha de ideias desde a primeira frase. Essa palavra era dinamite pura no primeiro século. Para o público grego, o logos era um conceito filosófico fundamental. A razão impessoal, a lógica que organizava o cosmos, pense nos estoicos, por exemplo. Era o princípio divino que dava ordem a tudo, mas não era uma pessoa. Já para o público judeu, a palavra de Deus era uma força poderosa, criadora. É a palavra que Deus usa em Gênesis para criar o universo do nada, né? E também era associada à sabedoria, que em livros como Provérbios é quase personificada. Então o que João faz é uma jogada de mestre. Ele pega o termo mais importante da filosofia grega, que para eles era uma força fria e impessoal, e o termo que representava a ação criadora de Deus para os judeus, e basicamente diz: vocês dois estão falando da mesma coisa, só não sabiam. E essa coisa não é um o quê, é um quem. Tem um nome e um rosto, Jesus. Imagino que isso deve ter chocado os dois públicos. Chocado é pouco. Foi revolucionário. Ele, sequestra o termo mais importante de dois universos culturais e o redefine de uma forma que ninguém esperava. Ele não está falando de uma filosofia ou de um atributo de Deus. Ele está falando de uma pessoa divina que preexiste a tudo e que vai entrar na história humana. Isso, que vai entrar na história humana. E essa redefinição radical já fica, escancarada na primeira frase do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente ouve tanto essa frase que talvez perca o impacto, mas ela ecoa Gênesis 1, né? No princípio, só que vai para um lugar completamente diferente. Vai muito além. Os comentaristas que lemos dividem essa frase em 3 partes. E cada uma é uma bomba teológica. A primeira: no princípio era o Verbo. A palavra era, aqui no grego, está num tempo verbal que indica uma existência contínua no passado. Não é passou a existir ou foi criado. Quando o princípio começou, o Verbo já era. Isso estabelece a sua eternidade. Ou seja, ele não faz parte da criação, ele está do lado do Criador, antes de tudo existir. E a segunda parte? O Verbo estava com Deus. Isso me parece crucial para diferenciar os dois. É fundamental. A expressão grega aqui, pros ton theon, é riquíssima. Não significa apenas estava perto de Deus. Ela carrega a ideia de um movimento em direção a, de uma comunhão íntima, de um relacionamento face a face. Isso estabelece 2 coisas. O Verbo é uma pessoa distinta do Pai e eles existem em um relacionamento eterno e profundo. Não é uma força, é uma pessoa em comunhão com outra pessoa. Ok, mas aí vem a terceira afirmação, que parece criar uma tensão. E o Verbo era Deus. Isso não poderia gerar uma confusão, como se houvesse 2 deuses? Como os comentaristas lidam com essa tensão aparente? Essa é a genialidade da precisão de João. As fontes mostram que a gramática grega aqui é muito cuidadosa. A estrutura da frase enfatiza a qualidade ou essência. Não diz que o Verbo é a mesma pessoa que o Pai, o que anularia a segunda afirmação, né? Certo. Mas também não diz que ele é um Deus no sentido de uma divindade menor. Diz que ele compartilha da mesmíssima natureza, da mesma essência divina de Deus. Ele é Deus em sua essência, mas uma pessoa distinta dentro da divindade. É um dos maiores mistérios, apresentado de forma incrivelmente concisa. E essa identidade divina dele não é passiva. Logo em seguida, o texto coloca no centro da ação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o agente da criação. Sim, e isso era outra declaração de guerra contra algumas filosofias da época.
As fontes apontam que correntes de pensamento, que mais tarde evoluiriam para o gnosticismo, tinham a ideia de que o mundo material era ruim, e por isso teria sido criado por uma divindade inferior, um demiurgo, e não pelo Deus supremo e bom. João corta isso pela raiz. Ele diz que o mesmo Verbo que se revelou em Jesus, o mesmo Deus bom, é o agente através do qual absolutamente tudo foi criado. Não há nada no universo que não tenha vindo à existência por meio dele. E a partir daí, o texto muda de metáfora. Sai do campo da criação e entra no da luz e das trevas. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. E aqui temos outra palavra grega fascinante. Katelaben. As traduções variam, sabe? Algumas dizem as trevas não a compreenderam, outras não a venceram ou não a dominaram. E os comentaristas que analisamos sugerem que essa ambiguidade é proposital. A palavra carrega os dois sentidos. Peraí, então a mesma palavra pode significar não compreenderam e não venceram? Isso é genial, porque as trevas falham nos dois sentidos. Elas não conseguem entender a luz e também não conseguem apagá-la. É uma declaração de vitória embutida na própria ambiguidade da palavra. Exatamente. É uma afirmação profunda sobre a resiliência e o poder dessa luz. As trevas, que simbolizam tudo que se opõe a Deus, o mal, a ignorância, o pecado, podem tentar, mas são impotentes para extinguir ou sequer entender a natureza dessa luz. E é nesse cenário de conflito cósmico que entra em cena uma figura humana, João Batista. O texto faz questão de dar uma pausa para falar dele. Sim, e é muito enfático em delimitar o papel dele. O autor parece quase preocupado que alguém pudesse confundir as coisas, dizendo que ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ele não era luz. Por que essa preocupação toda? Porque, aparentemente, mesmo décadas depois, ainda existiam seguidores de João Batista que o viam como a figura messiânica principal. As fontes históricas sugerem isso. Então, o autor do Evangelho precisa colocar as coisas no lugar. Ele honra João Batista como uma testemunha crucial, um profeta enviado por Deus, mas deixa absolutamente claro: ele era a lâmpada, não o sol. A função dele era apenas apontar para a verdadeira luz que já estava vindo ao mundo. E quando essa luz finalmente chega, a recepção não é nada calorosa. Estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Há um tom de tragédia cósmica aqui. Sem dúvida. E os comentaristas apontam para uma distinção sutil, mas importante. O mundo não o conheceu é uma rejeição geral da humanidade como um todo, que ele mesmo criou. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam é algo muito mais íntimo e doloroso. O que era seu é o mundo, sua criação, mas os seus, no plural, é uma referência direta ao povo de Israel, o povo da aliança, que deveria ser o primeiro a reconhecê-lo. É a história da rejeição do Messias pelo seu próprio povo, um tema que percorre todo o Evangelho. Mas a história não para na rejeição, e aqui vem a grande virada. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Isso mexe com toda a nossa ideia de identidade, né? Totalmente. Porque o texto imediatamente explica que tipo de filiação é essa. E não é nada do que se esperava. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é por herança familiar, não é por ser de uma certa etnia, não é por um desejo humano ou por planejamento. É um ato soberano de Deus. É um novo nascimento espiritual que cria uma nova identidade. Ser filho de Deus nesse contexto não é um direito natural de todas, mas um presente, um poder concedido àqueles que recebem a luz, que creem nele. E depois de toda essa construção cósmica, chegamos ao versículo 14, que para mim é o coração de tudo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois de falar de eternidade, criação e divindade, o texto aterrissa de forma brutal na realidade humana. É a frase mais chocante do prólogo e talvez do Novo Testamento inteiro. Se fez carne é uma afirmação crua da sua humanidade plena e real. Ele não apenas pareceu humano, que era uma ideia combatida pela igreja primitiva, conhecida como docetismo. Ele se tornou um de nós, com todas as nossas fragilidades e limitações, exceto o pecado.
E a palavra seguinte, habitou, no grego skenosen, é ainda mais rica. Ela significa literalmente armou sua tenda, ou tabernaculou. Que é uma alusão direta ao tabernáculo do Antigo Testamento. A tenda onde a presença visível de Deus morava no meio do acampamento de Israel no deserto. Exatamente. Essa imagem é muito poderosa. Tira Deus de um palácio de mármore no céu e o coloca numa barraca de campanha no meio da poeira da nossa vida. João está dizendo que a presença real, visível e palpável de Deus não está mais confinada a uma estrutura ou um local sagrado. A glória de Deus agora montou acampamento na pessoa de Jesus. Deus agora mora no nosso bairro. Basicamente, sim. E o versículo termina dizendo exatamente isso. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória não é só poder e luz, como no Monte Sinai. É a manifestação do caráter de Deus. E os termos graça e verdade são, segundo muitos estudiosos nas nossas fontes, a tradução grega de dois conceitos hebraicos centrais. Hesed, que é o amor leal, o amor da aliança, a misericórdia que não desiste. Certo. E emet, que é fidelidade, firmeza, verdade. Em Jesus, a humanidade vê de forma perfeita o amor fiel e a verdade inabalável de Deus. Beleza. Depois de destrinchar tudo isso, trazendo para o nosso dia a dia o que os comentaristas dizem que a gente pode tirar daqui, qual a aplicação prática. Olha, um ponto central que as fontes martelam é que o prólogo estabelece Jesus como a revelação definitiva de Deus. Se alguém quer saber como Deus é, qual o seu caráter, como ele pensa, a resposta é: olhe para Jesus. Ele é a palavra final. Toda a comunicação de Deus com a humanidade se resume nele. Acabou o mistério. Também redefine completamente quem é Jesus. Ele não é só um bom homem ou um profeta. O texto o coloca numa categoria única. Exato. O prólogo não deixa espaço para um Jesus guru ou um Jesus mestre iluminado. Ele é apresentado como eterno, como o próprio Deus em essência, como o criador de tudo e, ao mesmo tempo, como plenamente humano. Essa dupla natureza é a base de todo o cristianismo. Sem ela, nada mais no Evangelho faz sentido. E fica claro que isso tudo não é só uma aula de teologia, né? O texto exige uma posição. Não dá para ficar neutro. De jeito nenhum. A passagem inteira é um grande convite que força uma decisão. A mesma escolha que foi apresentada ao mundo e aos seus continua de pé: receber ou rejeitar a luz. E segundo o texto, o ato de receber, de crer, não é só uma concordância intelectual. É algo que transforma a sua identidade fundamental, que te faz nascer de novo e te torna parte da família de Deus. E por último, essa ideia da proximidade de Deus que você mencionou com a imagem da tenda. Sim, isso combate a ideia de um Deus distante, apático, um relojoeiro que deu corda no universo e foi embora. O Deus apresentado aqui é um Deus que entra na nossa bagunça, na nossa história, que se faz vulnerável. Ele não grita do céu, ele arma sua tenda ao nosso lado para conversar. É uma imagem de uma intimidade e acessibilidade divina que é, assim, impressionante. Em resumo, nossa análise das fontes nos levou de um conceito filosófico e cósmico, o Logos, até aterrissar na pessoa histórica, divina e profundamente humana de Jesus. Vimos sua eternidade, seu trabalho na criação, o conflito da luz com as trevas e, finalmente, o ato mais inacreditável de todos, a encarnação, onde o Verbo divino se fez carne. E se conectarmos isso ao quadro geral, as fontes nos lembram que João escreveu tudo isso com um propósito muito claro, que ele mesmo revela perto do final do livro: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, a questão provocativa que esse prólogo deixa no ar não é só uma investigação teológica sobre quem era o Verbo. É um convite existencial que ecoa até hoje. Diante desta luz que veio ao mundo, que armou sua tenda entre nós, qual será a nossa resposta?